Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para você que está do outro lado da nossa pequena telinha. Sejam bem-vindos à celebração eucarística. Hoje é dia 9/7/2020. Atravessamos já as muralhas da metade do ano. Vamos hoje colocar a intenção da nossa comunidade de Santo Expedito e de todos os seus devotos espalhados pelo mundo inteiro. E também pela família Vergne, pela família Castro, pela família Marques, por Dona Elvira e família que está se recuperando, e também por aqueles que mandam pela internet, pelo Facebook, suas intenções. Rosana Santos pede oração pela vida de João Gonçalves Silva, Marieta, João Gonçalves Silva, Marieta da Silva, e pela saúde de Heitor por todos os doentes. Inês Silva pede orações pelo seu amigo que está com a Covid-19, Ulisses, né? Estado grave. E depois por todas as famílias que ela já manda todo dia, que a gente já sabe. Família Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi Farias, Neves, Dora Leste, Rezende Silva, Rita, Santana, Cardoso Santo e Batista. Gelma de Maria pede oração por todos os doentes, por todos os profissionais. Elza Maria pede oração por nossa saúde e que Deus nos proteja sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e com o coração puro, arrependido, peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertais da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras desta quinta-feira. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto
Mas eles se afastavam de mim, imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de paixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentai. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai aos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-la. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Foi a vossa mão direita que a plantou e protegeu, e ao rebento que finistes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Deus quer falar contigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Deus quer falar comigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e de Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continua o apelo do profeta Oséias a Israel. E agora o apelo é mais sentimental, ligado ao passado. Quando Israel ainda era uma criança, Deus já o amava. Quando nós vamos ver a vida dos profetas, Jeremias, Isaías e tal,
Ezequiel sempre tem essa coisa de você foi escolhido desde o ventre de sua mãe, eu te escolhia. A pré-existência daquela pessoa já estava sob o controle e o comando de Deus, que desejaria que ele fosse vocacionado à profecia. Aqui Israel não é vocacionado a ser profeta, mas é vocacionado a ser a luz das nações, para iluminar todas as nações por onde ele passar. Portanto, aqui tem um apelo psicológico sentimental. Eu já o amava e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. O autor lembra, né, o momento de dificuldade de Israel quando vivia dentro do Egito, a escravidão, o peso das coisas, a idolatria, o mundo muito separatista, o mundo onde só cabia a ideia de trabalho, de escravidão. Às vezes Israel, mesmo sendo chamado, não queria escutar Deus porque estava mergulhado no sofrimento e às vezes estava certamente mergulhado naquela maneira de ver a vida onde nela não estava Deus, onde não havia esse interesse por Deus. Quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim e molavam aos Baals, aos deuses do Egito. Mais tarde, em Jerusalém também teve essa imolação aos Baals. E são de fato a preocupação de Deus, porque são os ídolos. E aí de ídolo você pode sair a idolatria. A idolatria não traz a vida, traz a morte. A idolatria traz a escravidão, a perda. Vou insistir naquilo que nós dissemos ontem de ontem. Os ídolos têm mão e não movem, tem cabeça e não pensa, tem olhos e não vê, tem perna e não anda. Então toda essa marca do livro do profeta, que é essa adoração, a idolatria, vai e vem com temáticas diferentes. Portanto, mesmo assim eles sacrificavam aos ídolos. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos. Tomei em meus braços. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Quais são os sinais de Deus para que a gente reconheça que Deus está cuidando da gente? Primeira coisa, amor, perdão, benevolência, misericórdia, flexibilidade, acolhimento. São virtudes que vêm do próprio Deus, que foi derramado também nessa humanidade. Mas a humanidade, é bom lembrar, ela é sempre livre. Ela tem a natural forma de agir diante de certas circunstâncias. Por isso tem esse grito apelativo de Deus para que Israel volte e recupere a sua consciência histórica, porque Israel, o judaísmo é a religião nacional, né? Então esse apelo de recordar e retornar ao passado para readmitir uma consciência completamente nova, ilustrada por novos fatos, é a temática do profeta, que insiste, né? Deus os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, rebaixava-se a dar-lhe de comer. A grandeza de Deus que se inclina na direção do povo que ele ama, do seu primogênito, e dá de comer. É a imagem feminina de Deus, a imagem de Deus que é uma mãe, e que se preocupa tanto com Israel a ponto de não deixá-lo passar fome nem sofrer, nem o frio, nem o calor, porque Deus o coloca no seu colo. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Aqui tem uma rejeição do povo de Israel, que vem em cima de Efraim. Essa rejeição aqui é tão dura que Deus chega a se comover, porque não existe resposta. Na aliança, as respostas vêm de ambos os lados. Aqui tem toda a implicação, quase uma humilhação da parte de Deus para chegar até Israel, e a resposta que ele espera, infelizmente, não vem. Né? E diz o autor, arde de compaixão, meu coração. Comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Isso é, como Efraim não quer voltar, Deus respeita a sua liberdade, dizendo que não vai deixar a sua ira arder. Isso é, não vai agir de violência, não vai obrigar Efraim a segui-lo. Mas, lembra a esse povo que ele
é um Deus, não é um homem. Por isso, não é fruto da perniciosa destruição. Deus é um santo no meio das pessoas. Isso é muito grandioso dentro do contexto. Um santo no meio de vós. Dessa forma, não tem outro santo a não ser Deus. E se o homem quiser ser santo, tem que naturalmente passar e caminhar na presença de Deus. Então a primeira leitura é de fato esse apelo afetivo, amoroso, psicológico da parte de Deus, esperando uma resposta de Israel que infelizmente não sabe porque está mergulhado em propósitos humanos, propósitos banais, idolátricos, propósitos, eu diria até, são propósitos de fato de mundanidade. E o evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Qual é a continuação? Jesus hoje dá regras mais extensas para o missionário que vai levar a sua palavra. Disse Jesus: em vosso caminho anunciai, o reino está próximo. Vimos ontem no final do evangelho. Mateus retoma essa temática para orientar os seus missionários que estão indo para todos os cantos da Síria, Palestina, Galileia. E essa orientação é tida como doutrina da parte do próprio Jesus, a qual Mateus aprendeu. Aqui tem exclusivamente a preocupação de curar. Curai as doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça receber, de graça dever dar. Certo? As coisas que parecem impossíveis aos olhos dos homens se tornar fácil aos olhos de Deus, e agora a igreja, como uma expressão de Jesus, recebe também esse poder para fazer o bem, como eu dizia ontem, reintegrar na sociedade e na vida humana aquela pessoa que estava escravizada pelo demônio, que estava doente, que não via, que não falava, que não ouvia. Essas pessoas serão privilegiadas, escolhidas por Deus como pobres pequeninos, e que serão beneficiadas, abençoadas por Deus pelos milagres que realizarão os apóstolos. E o que foi importante: de graça dai, de graça recebeis. Em poucas palavras, os missionários não têm o direito de cobrar absolutamente nada. É um trabalho voluntário, gratuito, por causa do Evangelho da salvação da humanidade. Mas, no mesmo momento, a coisa consegue, de fato, tomar uma direção diferente. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário é digno do seu sustento. Então, na linha vocacional de Jesus, aqueles que devem seguir devem ser completamente despidos de tudo. Nem proteção, que é um bastão contra bandido ou contra animais grandes, eles não tiveram direito de. Para mostrar que os missionários devem ser a imagem real, concreta, da vida de pobreza que Jesus vive. Por quê? Porque quando chegar na casa, o salário dele não é um salário como a gente imagina hoje. O salário dele vai ser o comer, o beber e o dormir naquela casa que ele chegar. Se por acaso alguém doar alguma coisa, fica para a comunidade, não fica na mão de A, B ou C. Portanto, a ideia de uma pessoa completamente pobre, desapegada, sem nada, é para dar credibilidade ao Evangelho e levar de fato a figura de Jesus dentro desse invólucro da pobreza, para que as pessoas saibam quem é Jesus e como ele vive. Então, os conselhos que são para a comunidade apostólica, o discípulo de Jesus, já são vividos por Jesus muito antes que se formasse a comunidade. Toda a sua vida foi de abnegação, de pobreza e de desapego das coisas terrenas e humanas. E continua o nosso texto em qualquer cidade onde entrardes, né? Em cidades pequenas, que hoje normalmente era como bairros grandes que nós temos hoje, cidades. E quando entrar na cidade, não vá para qualquer lugar. Se informe para que aquele local seja um local de comida digna. Às vezes você vai para as missões, nós somos nos anos 80, 70. Hoje mais não, que não vão para lugar de hoje, só fica em casa.
mas de se chegar no local e a igreja se hospedar com padre, frade, missionário, na casa do matador da cidade, na casa do injusto, do indigno, e o cara fazia banquete e tal, e as pessoas, sem saber, né, as que chegaram não saber quem eles eram, e aí, na hora de celebrar a missão, tínhamos completamente incoerência, porque aquele que acolhia as pessoas da igreja eram pessoas com as mãos cheias de sangue, que tinham esse interesse próprio, que depredavam o povo. Então aqui tem esse alerta. Vá no local onde você diga, não se trata de rico ou pobre, mas de dignidade. Que dignidade é essa? Moral, religiosa e ética, certo? Uma pessoa de equidade, uma pessoa correta. Por isso você não pode ir para qualquer casa. Não escolha as pessoas por aquilo que vocês veem no externo, mas tenham a certeza, pelo menos moral, de que aquelas pessoas podem de fato acolher vocês. E às vezes até é bom levar alguém para sondar, para ver onde a igreja pode se hospedar, para não haver essas incongruências que é completamente felina, desastrosa, quando falamos do Evangelho. Ainda Jesus continua a dizer, né? Quando na cidade, na casa, deseje a paz. Se a casa for digna, a sua paz vai permanecer. O local de quem quer a missão, de quem quer receber a Deus, tem que ser um local de paz. Mas não estou falando da paz qualquer. Por exemplo, o bar, todo mundo conversa, bebe, come, está tudo na paz. Falando de paz interior. As pessoas que conseguem, querem estar com Deus, têm que ter paz interior para que o missionário possa atingir a sua alma com essa palavra de Deus. Portanto, não é uma paz qualquer. O missionário tem que perceber, ao olhar as pessoas, se elas de fato precisam dessa paz, se elas de fato têm necessidade dessa paz, ou se são apenas transparentes e que não desejam nada. Não é obrigado a aceitar, mas uma vez que aceitou, aí aparecem as responsabilidades naturalmente do missionário e também daquele que está na casa. Por que se hospedar nas casas? Porque dali a tendência da comunidade era fazer aquelas casas pequenas igrejas, assim, igrejas como células, que na verdade daqui que vem a ideia de igreja como família como igreja, né? Todo mundo cria uma coisa só, e fala e reflete e tal. Então a ideia de se colocar dois missionários numa casa é para que essa casa se torne mais tarde uma pequena comunidade e como as outras que foram atingidas pela missão, façam de fato uma comunidade maior e mais expressiva. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. O Evangelho não é uma obrigação, eu tenho que aceitar, querer, desejar. E quando alguém não deseja, não entendamos aqui uma falta de tolerância religiosa. Sai, corre. Não, não é isso. Sai, deixa para lá. Não, não é isso. Entendemos o seguinte, que enquanto você perde tempo para querer convencer as pessoas a aceitar, tem os outros que estão sedentos da vontade de aceitar Deus, de receber Deus na sua casa, e você não está observando. Então aqui é a expressão máxima da liberdade religiosa. Quando você rejeita, você é livre, né? O que é que o autor diz para sacudir os pés até a poeira dos vossos pés? Por quê? Essa é uma informação que vem do mundo daqueles que viajam sempre, né? Os homens de negócio de Israel iam para muitos países. Então, quando ele chegava em Jerusalém, ele tirava o sapato dos pés, sacudia, batia o sapato para não entrar com poeira da terra pagã na terra de Jerusalém, que é uma terra santa. Israel, que é um local santo. Então, o autor recupera essa tradição aqui e coloca diante de Jesus. A sacudir a poeira dos pés. Em verdade, eu vos digo, naquele dia Sodoma e Gomorra, né, no dia do juízo, elas encontrarão mais misericórdia, menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Isso é,
O Evangelho aqui tem essa obrigação de catequizar, de endurecer um pouco a vida, né? Endurecer um pouco, pegar com uma certa rigidez as pessoas que não querem aceitar o Evangelho. Então, não quer aceitar, mas também por que vai ter essa punibilidade? Porque o Evangelho é a vida. O Evangelho é a vida, e a vida é Cristo, porque Cristo é que é o Evangelho. Então, o Mateus, que fala para as pessoas que estão com dúvidas sobre Jesus, ele mostra de fato essa pequena rigidez para dizer que as pessoas, todos precisamos de Deus, mas absolutamente ninguém é escravo, ninguém é obrigado. Portanto, aqui nos cabe entender da forma que o evangelista entende, pregar a doutrina e mostrar como ela é nua, dura e crua, mas nem todo mundo vai aceitar. Então se fica essa mensagem, né, que é mais para refletir do que punir aqueles que não aceitarem, fazer pensar que estão perdendo a salvação do que puni-los por causa da não aceitação. Então que o Senhor nos ajude cada vez mais a compreender e aceitar de coração puro, de coração simples, de alma pura, o anúncio do Evangelho na nossa vida. Tem festa aqui pertinho de mim, minha gente. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, e ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos,
olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos. Deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Sérgio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros, na paz do Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Lembrando a devota de Santo Expedito, né? Estamos na sua ajuda, vai lá para o Heráclito, para que a gente possa manter as coisas segundo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Temos graças a Deus. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Boa noite para você, fica com Deus,
que o Espírito de Deus paire sobre a sua família, derramando bênçãos e graças.